Dá pra ser espiritualizada, iluminada, amar os cristais e as terapias holísticas e ainda assim querer ganhar dinheiro? Será que essas duas coisas elas se conversam ou será que elas são contraditórias? Vamos conversar sobre isso hoje? Bom, eu sou a Mandiana, arquiteta de decisões, e hoje a gente vai conversar sobre 4 razões pelas quais sim, a gente pode ser espiritualizado, iluminado e ainda assim querer ganhar dinheiro, e ainda assim precisar do dinheiro, e ainda assim poder falar sobre o dinheiro. Bom, a primeira coisa que a gente vai conversar hoje é que, gente, não tem como ser espiritualizada quando você não tem dinheiro. Tem um livro do Osho, inclusive para quem gosta, né, da questão espiritual, que ele fala sobre o dinheiro e ele fala muito claramente nesse livro que uma pessoa que tá passando fome, ela não vai conseguir meditar, por exemplo. E aí a gente também pode falar sobre o Maslow, né, que tempos atrás ele fez aquela pirâmide, e na base da pirâmide das nossas necessidades encontram aquelas necessidades mais básicas, como alimentação, moradia, segurança, porque se a gente não se sente segura fisicamente, dificilmente a gente vai conseguir dar espaço para outras coisas na nossa vida. Então, assim, a gente só consegue se espiritualizar, encontrar a 7ª dimensão, enfim, olhar para essas questões quando a gente sabe que as nossas necessidades básicas, elas estão supridas. Olha, gente, eu passei os últimos 5 anos da minha vida convivendo com muitas pessoas que gostam, né, dessa parte mais espiritualizada, que gostam de um desenvolvimento pessoal mais voltado para a espiritualidade. Ou elas tinham um trabalho que as remunerava muito bem e a partir daí elas conseguiam fazer esse trabalho interno, elas conseguiam meditar, elas conseguiam fazer as terapias, comprar os cursos, comprar as coisas que elas achavam que eram especiais, tipo cristais, tarô, incenso, ou elas tinham alguém que dava essa possibilidade para que elas pudessem se desenvolver tanto na parte pessoal, né, emocional, quanto na parte espiritual. Então, assim, eram pessoas que tinham condições, porque, gente, é muito difícil, assim, muito difícil. Como o Osho falou e como o Maslow fala, né, a gente olhar para outras coisas quando a gente não tem o que comer. Então, assim, vamos partir já desse pressuposto, vamos entender que verdades, né, e que talvez, muitas vezes, quando a gente tá dentro desse mundo, que é um mundo mais espiritualizado, mais good vibes e tal, a questão do dinheiro, ela pode parecer uma questão que, de um lado, né, é se falado muito sobre a questão da escassez e que o dinheiro, ele ajuda a trazer abundância, né, não só abundância financeira, mas abundância em outras áreas. E do outro, o dinheiro também, ele vem não só como essa energia, mas ele também vem como um peso, né? Então, de uma questão em que pessoas espiritualizadas não podem ter dinheiro. Isso vem um pouco da religião, de quase todas as religiões, em que o dinheiro, ele não é muito bem visto, né? Então, a gente sempre vê grandes líderes religiosos se despindo de riquezas e tal, mas com certeza essas pessoas, elas vão encontrar formas, né, de terem as suas necessidades básicas atendidas, porque caso elas não tenham, elas também não conseguem se dedicar a coisas que não estão ali relacionadas à parte mais básica de segurança, de alimentação, tá? E isso já nos leva para o segundo ponto, um ponto muito importante, muito fundamental. Gente, a gente tá no planeta Terra, né? A gente tá nessa dimensão aqui, dimensão 3D, né? E essa dimensão, para você viver nessa dimensão, você precisa de dinheiro. Não tem outro jeito. Aí você pode falar assim, não, mas eu vou plantar minha batata e não sei o que, mas e o remédio que talvez você precise? Ou você vai abrir mão, né? De caso aconteça alguma coisa com você, você não vai tomar o remédio, né? Então, assim, esse mundo é capitalista, a gente vive num mundo capitalista, queira você goste, queira você não goste, mas as coisas são dessa forma.
E porque a gente vive aqui, a gente vai precisar do dinheiro. A gente vai precisar do dinheiro para comer, a gente vai precisar do dinheiro para comprar o remédio, a gente vai precisar do dinheiro para a gente se locomover, para a gente estudar, para a gente aprender. Enfim, a gente vai precisar. Então, assim, nesse meu processo também de convivência com pessoas que estavam nesse caminho da espiritualidade, tem uma coisa que muitas pessoas comentam, né, que é a iluminação precoce. Então, assim, muita gente entra na espiritualidade e, assim, acha que vai virar Buda e que vai ser iluminado dia pra noite, que vai super entender todas as suas questões internas e tal. E aí, essa questão da iluminação precoce, ela também vem pra questão do dinheiro, né? Então, assim, a pessoa se sente como se ela já tivesse ido além, né? Como se ela já não fizesse mais parte aqui dessa 3D, dessas pessoas muito mundanas. E não é bem por aí, né? Quando, assim, para quem acredita, você vai fazer parte de uma outra dimensão quando você deixar esse plano, quando você morrer. Então, enquanto você estiver vivo, você faz parte daqui e você vai precisar do dinheiro. Então, a gente precisa falar de dinheiro. E a gente precisa falar de dinheiro dentro do linguajar do dinheiro, dentro do mundo do dinheiro, né? Não adianta a gente querer falar do dinheiro dentro desse linguajar ou dentro desse mundo mais espiritualizado, porque o dinheiro é algo material que pertence a esse mundo 3D, gente. Então a gente precisa falar dele com mais racionalidade, deixando a espiritualidade para outras áreas da nossa vida. Ou então a gente pode até sentir algumas coisas, né? Enfim, fazer alguns rituais que talvez sejam importantes para você com relação ao dinheiro, mas na hora de tomar decisão, a gente precisa ser racional e lembrar que o dinheiro faz parte desse mundo material, tá? A terceira questão que eu quero falar com você hoje é que a questão da espiritualidade muitas vezes está conectada tanto com esses outros mundos, né, com essas outras dimensões, enfim, que parecem ser muito mais evoluídas do que nós, seres humanos, e que quando a gente fala de espiritualidade, e assim, foi o que eu também vivenciei e observei nos grupos nos quais eu participei, né? É que a gente acaba esquecendo da questão social. Então, é meio curioso isso, né? Porque a gente tá falando de autodesenvolvimento, de encontrar a própria luz, de assim, né, viver num mundo lindo, maravilhoso, em que todas as pessoas são felizes. E eu gosto de falar que é tipo Imagine, né, do John Lennon, que a gente vai todo mundo dar a mão e vai cantar e vai se abraçar e vai se amar. E a gente esquece da questão social. A gente esquece que quem pode fazer isso, abraçar, cantar e se amar, são pessoas privilegiadas, que sabem que a comida vai estar no prato, pessoas que sabem que elas vão ter onde morar amanhã, sabe? Que elas não estão ali com aluguel atrasado, talvez quase indo morar na rua. Então, assim, quando a gente se esquece da questão social e a gente fica muito focado na questão da espiritualidade, assim, e muitas vezes de uma forma muito egoísta, no sentido de só olhar para a sua espiritualidade, só olhar para como você vai se elevar espiritualmente e sem olhar para as pessoas que estão ao seu redor, para pessoas que não têm os mesmos privilégios que você. Eu acho isso curioso e digno de ser questionado, né? Eu acho que é um paradoxo que a gente precisa olhar e a gente precisa pensar. Será que eu vou ser evoluída espiritualmente se eu não lido com as questões sociais? Se eu não entendo, se eu não procuro, se eu não busco saber, por exemplo, o que é um racismo estrutural ou o que é um patriarcado, um machismo estrutural, se eu não vou atrás de estudar Patricia Hill Collins, por exemplo, como é que isso vai se dar, sabe? Então eu acho que são questões que deveriam andar juntas e não separadas, mas que muitas vezes, quando a gente está falando de espiritualidade, isso não é levado em consideração. E aí, já unindo com o nosso quarto e último ponto desse vídeo, eu queria falar que através do dinheiro a gente consegue mudar o mundo. Eu acho que a gente muda o mundo
de duas formas. Lembrando que a mudança, ela é sempre coletiva, tá? Então não adianta assim, eu querer mudar o mundo, porque eu não vou conseguir. A gente precisa de muitas pessoas se unindo para fazer essa mudança acontecer. Mas a gente pode mudar o mundo através de dois caminhos: o nosso voto e o nosso poder de compra. Então, o voto, a gente sabe, isso é falado bastante, então quando a gente vai à urna e a gente vota em alguém, isso de fato traz consequências para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. Vide o que aconteceu nos últimos 4 anos, não é mesmo? E o nosso segundo poder é o nosso poder de compra. Então, assim, quando a gente tem o dinheiro e a gente pode comprar de alguém que tem os mesmos valores que a gente, de alguém que emprega outras pessoas e paga bem os seus funcionários, de alguém que está olhando para a questão do meio ambiente e busca ser o mais sustentável possível. Isso faz com que a gente vá criando pequenas mudanças e a gente vai colaborando para o mundo em que a gente quer que ele seja. A gente vai colaborando para aquilo que a gente acha que é melhor para as outras pessoas, né? Não só para a gente, mas para o coletivo. E para fazer isso, a gente precisa de dinheiro. Quando a gente não tem dinheiro, a gente vai comprar do mais barato. Não tem como, né? E então, não é nenhuma questão assim, então a pessoa que vai lá e compra as coisas da China, por exemplo, que muitas, em sua grande maioria, vem de um trabalho com uma remuneração muito baixa, quando não escravizado, né? Isso quer dizer que a pessoa que compra da China é uma pessoa horrorosa? Não. Primeiro, porque ela pode não ter a informação, e segundo, pode ser que ela não tenha o dinheiro para ter uma outra opção do que ela vai comprar, né? Então, ou ela compra aquela roupa que é falsificada, ou ela fica sem se vestir, entende? Mas quando você tem o dinheiro, quando você tem o poder de compra, você pode se decidir para onde vai esse seu dinheiro. Eu falo da Amazon aqui, né? E eu não gosto de colocar o meu dinheiro pro Bezos, mas eu ainda não tenho esse poder de compra em que eu posso, assim, escolher 100%, né, de como eu vou gastar meu dinheiro. A questão do preço, ela ainda é uma questão para mim. Eu espero que no futuro ela não seja, e aí eu posso só contribuir com aquilo que eu realmente acredito e contribuir para os empresários que criam empregos e que fazem do mundo o que eu quero que ele seja, né? Então, vamos focar nisso, vamos olhar para essa questão. E eu acho que quando a gente contribui para o mundo que a gente quer, eu tenho quase que a certeza que espiritualmente você vai ficar muito melhor. Você vai se sentir muito melhor, né? Tem uma questão entre as pessoas que seguem esse caminho mais holístico, mais místico, que é não assistir jornal, né? E porque o jornal ele vai trazer muitas coisas ruins e que a pessoa pode ficar chateada, pode mexer com as energias dela, enfim. Isso, claro, gente, para quem acredita, né? Mas o fato da gente não assistir o jornal ou não entrar em contato com notícias que a gente não gosta, faz com que a gente se coloque dentro de uma bolha e esqueça que existe esse mundo ao nosso redor. Então eu te convido, não para você ficar assistindo o jornal o dia inteiro, porque isso realmente vai te causar uma ansiedade que não é muito bom, mas para que de tempos em tempos você vá, sei lá, semanalmente, aquilo que for mais confortável para você entrar em contato com o que está acontecendo. Porque quando a gente entra em contato, a gente vê que a gente está vivendo aqui, né, nesse 3D, e que algumas coisas estão ao nosso alcance, outras não, outras são questões muito estruturais. Como eu já falei, depende do coletivo para elas serem alteradas, mas existem alguns passos que a gente pode dar, né? E de novo, eu tenho quase que a certeza, quando a gente dá esses passos, a gente também se nutre espiritualmente, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa seu like, deixa seu comentário. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque aí o YouTube já te avisa quando sair vídeo novo. E se você quiser deixar ideias, sugestões, escreve aqui embaixo que eu vou adorar receber suas sugestões pra gente fazer os próximos vídeos. Muito obrigada, a gente se encontra num próximo. Até mais, um grande beijo, tchau, tchau!